Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, e hoje quero falar com você sobre as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, porque a maneira que Deus trabalha muitas vezes nos surpreende. Nós achamos que Deus vem para um lado e Deus trabalha e vem de outra forma. Nós pensamos que Deus age de um jeito e Deus age de outro. Geralmente, ele gosta muito de trabalhar em pequenas coisas. É do pequeno que ele faz o muito, tá? Até tem uma palavra que diz, né? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Muitas vezes nós estamos almejando algo grande, nós estamos sonhando em trabalhar numa grande empresa, nós estamos sonhando, né, em realizar um grande projeto. Então nós fixamos nosso olhar naquele lugar, naquele ponto onde nós desejamos, almejamos chegar. Mas nós esquecemos do processo da caminhada. Muitas vezes estamos orando, falando com Deus, e parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus está assim, ó, com os ouvidos fechados. Não é verdade? Mas não, Deus já está trabalhando. Só que nós não conseguimos entender que Deus está trabalhando porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós esperamos. Nós precisamos entender que há um processo e nesse processo Deus já está trabalhando. A maneira que Deus trabalha nos surpreende. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, 1 Reis 17, a partir do versículo 8, onde Deus manda que Elias vai ali a Serepta e diz para ele, vai para lá que eu já escolhi uma viúva que vai cuidar de ti. Ele está vindo de uma situação ali onde Deus já estava provendo sobre a vida dele. Deus fazia com que corvos levassem o alimento para Elias, né? Olha só como Deus faz. Então nós temos que entender uma coisa, seja qual situação que você estiver passando, às vezes as portas estão fechadas, uma dificuldade que você está aí para resolver, confia. Se você tem colocado Deus na sua vida em primeiro lugar, confia, Ele não vai te desamparar. Ele não nos desampara. Pode ser o momento mais terrível que estivermos passando. Ele não nos desampara. Precisamos crer. Então, com Elias foi dessa forma. Tá ele ali, Deus usou um animal para poder suprir a necessidade que ele estava passando. E quando Deus viu que ali naquele lugar, né, tinha secado ali as torrentes, ali estava difícil para ele continuar sobrevivendo, Deus falou para ele, vai para a cidade de Serepta, porque eu já escolhi uma viúva que vai cuidar de ti. Então, observa só, o que nós pensaríamos nessa situação? Que tipo de pessoa é essa que Deus escolheu para cuidar de mim? Uma pessoa que com certeza tem uma vida abençoada, né? Muito próspera, é rica, tem condições para cuidar de mim. Eu vou para aquele lugar tranquilamente, não é verdade? Porque Deus deu essa direção. Então Elias chega lá, mas quando Elias chega lá, ele se depara com uma situação adversa. Ele olha para aquela mulher que está numa situação talvez pior que a dele. Então ele poderia nesse momento começar a murmurar, reclamar e perder a bênção. Começar a falar com Deus, Deus, não estou entendendo. O Senhor deve estar de brincadeira comigo. Eu sei que o Senhor me supriu naquele lugar, o Senhor mandou eu vir para cá, mas olha a situação da viúva. A viúva está numa situação pior que a minha. Porque quando ele chega nesse lugar, ele fala com a viúva, ele pede para ela um pouquinho de água, um pouquinho de pão, e a viúva, sabe o que ela estava fazendo? A viúva estava fazendo um processo muito difícil. Ela tinha ali um único alimento, o último alimento dela, que ela ia fazer, ela foi ali buscar uns gravetos, ela ia fazer um pãozinho ali, comer junto com o filho dela, e ela estava naquela situação assim, ó, vamos comer e morreremos. A situação lá também estava muito difícil. Ela estava sem esperança. Ela estava sem esperança. Então ela vai para aquele lugar, imagina a cabeça dessa mulher, deixou o filho em casa, veio buscar alguns gravetos para poder fazer o último alimento, se alimentar com o filho dela e ficar aguardando a morte. Porque não tinha saída, não tinha esperança. E ela se depara com o quê? Com o homem de Deus ali naquele lugar. E o homem de Deus se depara com quem? Com a viúva que Deus disse para ele que cuidaria dele. Mas a viúva está nessa situação, nessas condições. A viúva não sabe que Deus mandou aquele homem ali para mudar a história dela. Mas Elias sabia quem era o Deus que ele servia. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas, porque quando estamos diante de uma dificuldade, mas nós sabemos a qual Deus a quem nós servimos, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos jogar a oportunidade fora, nós não vamos fazer com que Deus feche as mãos para nos abençoar, por sermos talvez
imprudente, né? Falar palavras que possam magoar o nosso Deus, mostrar para Ele que nós não confiamos nele. Porque estamos diante de uma situação adversa. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Muitas vezes nós chamamos nossos irmãos, né? Irmãos, vem aqui na minha casa, eu vou prestar o culto de ação de graça ao Senhor, porque eu consegui comprar minha casa, porque eu saí de uma situação difícil, porque Deus curou meu filho, porque Deus me curou. É um momento de alegria e é muito fácil adorar a Deus quando nós recebemos a bênção. Mas e a caminhada do processo até receber a bênção? Nesse momento, será que nós devemos agradecer a Deus, mesmo quando as coisas ainda não estão do jeito que nós desejamos? Eu tenho aprendido a duras provas que eu preciso adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Muitas vezes na minha vida eu ficava murmurando, reclamando, só trazer a bênção do Senhor na minha vida. Só proteger o sofrimento na minha vida. Mas eu aprendi. E hoje, tentei esses dias passados aí algumas situações que eu passei, o que eu tenho feito? Adorado a Deus. Eu levanto pela manhã, adoro o Senhor, faço meu devocional, depois começo a colocar louvores, começo a adorá-lo, começo a sentir a presença de Deus. Estou orgulhosa de mim, porque é uma mudança na minha vida. Porque outrora, na mesma situação, eu estava reclamando, murmurando, dizendo, o Senhor não é Deus, o Senhor disse que me abençoe a situação. Se eu fosse comigo, eu não estaria passando por isso, como o Gideão disse, na verdade. Mas não, eu aprendi. Porque eu fiz isso e mesmo assim, pela bondade e misericórdia do Senhor, quando eu não tinha sabedoria, era imprudente, mesmo assim, pela bondade dele, ele ia e cuidava e mostrava o amor dele por mim. E eu ficava envergonhada, porque muitas vezes eu fiquei ali ansiosa, preocupada, reclamando, murmurando, e o Senhor vinha ao meu encontro, pela bondade e misericórdia dele, não porque mereço, mas porque grande ele é, e mudava a minha história. E ali eu ficava com aquela cara, Senhor, me perdoa, obrigado, sabe? E hoje eu aprendi, mesmo quando a situação está difícil, adorar o Senhor. E não sou perfeita não, às vezes vem aquele sentimento, meu Deus, será que o Senhor está comigo? Olha o que está acontecendo. Eu, calma, Deus é comigo. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor fará. E assim tem acontecido milagres na minha vida. E essa mulher está ali naquela situação, né? Preocupada, pensando que é o fim. Então vamos ver o que esse homem de Deus fala para essa mulher que está ali no último momento de vida dela. Assim ela está pensando, não é verdade? Vamos lá. 1 Reis 17, versículo 10, que diz assim: Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. É isso que ela diz. Mas o homem de Deus fala para ela assim, no versículo 13. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Então ele profetiza sobre a vida dela. Ele dá a ela uma ordem. Vai lá, faz esse pão. Essa mulher poderia ter dito para ele: Meu Senhor, é o último alimento que eu tenho. Eu não vou deixar de dar para o meu filho para dar para o Senhor. Me desculpe. Se eu tivesse, eu te daria. Muitas vezes nós damos essa desculpa, não é assim? Não, Senhor, eu não vou fazer para ti, eu não vou entregar isso porque eu não tenho. Se eu pudesse, eu faria. Então é nessa hora que nós mostramos para Deus que nós confiamos nele, que nós estamos apegados a coisas, né? A situações, mas nós estamos confiando na grandeza do Deus a qual nós servimos. E essa mulher fez dessa forma. Ela ouviu o que aquele homem lhe disse. Ele profetizou sobre ela e disse, no versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Então ela foi e simplesmente obedeceu. Então, muitas vezes o segredo da nossa vitória está na nossa obediência a Deus.
independente da situação em que estamos passando. Então, muitas vezes Deus nos dá uma estratégia, Deus nos coloca um caminho, mas por nós não entendermos o trabalhar de Deus, nós perdemos a nossa bênção. Quando nós abrimos a nossa boca para falar coisas que o aborrecem, quando nós temos atitude essa de demonstrar para Ele que não confiamos nele. Porque diante do que eu estou vendo, eu não posso acreditar que Deus é comigo. Olha essa situação. Então, Deus fala para você, faça dessa forma, e você olha a sua situação. Não é isso não, eu não vou fazer, eu não tenho condições. Se eu tivesse condições, eu faria. Mas ela não pensou dessa forma. Ela obedeceu. Então ela foi lá e fez. O que aconteceu? Está aqui no versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então ela recebeu uma grande bênção. Ela que pensava que era o último alimento que ela ia ter ali para comer junto com o seu filho. Não, Deus trouxe para ela a vitória. Deus abençoou de tal forma que prosperou, que multiplicou o pouquinho que ela tinha, porque aquele pouquinho que ela tinha, ela entregou. E hoje essa mensagem para nós. Nós temos entregado o pouquinho que nós temos para o Senhor? Nós temos se esquecido que Deus é aquele que multiplica, que faz do pouquinho o muito. Nós temos sido fiéis no pouquinho que nós temos, pois a palavra nos diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então a mensagem para você é essa: confie em Deus. Deus está te dando uma estratégia, siga adiante. Não duvide do poder que Ele tem de fazer do pouco muito. É pouquinho que você tem, é nesse pouco que Ele vai trabalhar. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo, quando eu estava ali desempregada, há uns 3 anos atrás, desesperada, e mandava currículo e nada acontecia. E teve um dia que eu comecei a falar, eu preciso de alguma coisa. E foi uma estratégia que Deus me deu. Eu não entendia naquele momento que fazia parte do plano de Deus para abrir uma porta para mim. Eu estava orando todos os dias: abre uma porta, Senhor, entra com providência. E eu mandava os currículos e nada acontecia. E me veio essa ideia. Eu trabalhava na área administrativa, então sempre trabalhei em empresas, em lugares fechados, né? Trabalhei algum tempo com venda, mas foi muito pouco. Não tinha muita, assim, experiência. Tem a timidez, tem várias situações de seguranças, e Deus trabalha de uma forma que a gente não consegue entender. Então, naquele dia, Deus colocou no meu coração de eu vender semi-joias. Então, eu fui lá na 25 de março, eu sou aqui de São Paulo, comprei aquelas semi-joias, coloquei num saquinho de primeiro momento e saí vendendo aqui nas lojas perto de casa. Naquele dia eu consegui vender algumas coisas e voltei para casa feliz. Comprei um porta-joia, falei, vou colocar aqui dentro, a estratégia que fui tendo, e fui vender. Depois eu tive uma outra ideia, eu falei, não, eu acho que eu vou pegar um pontinho, pegar uma mesinha, colocar os produtos para vender. E fui lá para 25, ver se achava um espaço, fiquei num lugar lá, não tive coragem. Aí, com medo, com insegurança, com vergonha, falei, vou ficar aqui. Fiquei lá, não vendi nada, saí daquele ponto, fui para um ponto no Brás. Essa foi a trajetória. Fiquei lá e nada, não consegui vender nada, fiquei lá tímida, presa, insegura, e me veio no coração. Tem uma praça perto da minha casa aqui, aqui na Penha, veio no meu coração, devo vender lá. Eu falei, mas sabe, é incrível, Deus te dá uma estratégia, você pensa que é o seu pensamento, você começa a falar com você mesmo, né? E aí veio no meu coração, coloca a mesa lá na praça, né? E aí eu comecei a falar, não, mas lá na praça, as pessoas vão me ver, porque é perto de casa, né? Parentes moram perto de casa, família, pessoas da igreja, o que vão pensar? Vão pensar que eu estou até passando fome. Eu pensei isso. Vão pensar o que vão falar, porque Deus falatório, né? Mas depois eu pensei, sabe uma coisa? Quem paga minhas contas sou eu. Quem sabe da minha dificuldade sou eu. Então eu não quero nem saber se alguém vai falar alguma coisa, vão pensar alguma coisa. Eu vou fazer isso. Vou tentar. Amanhã eu vou fazer isso. Aí vim para casa. Aí, na verdade, falei na 25, comprei uma mesinha, comprei um paninho para colocar em cima. Essa foto aqui, ó, foi dessa forma que eu fiz, né? Coloquei ali e sentei naquele lugar e comecei a vender minhas bijuterias ali, minhas semi-joias. E nisso eu comecei a perder a timidez, a insegurança. Comecei a conversar com as pessoas, comecei a pegar amizade, eu tenho facilidade para conversar com as pessoas, né? E a moça que vendia para a mãe já se tornou minha amiga, o outro que vendia pipoca, o outro, a pessoa ali da perfumaria, fui vendendo para as meninas dali, as pessoas começavam a passar, eu sei que eu fiquei ali vendendo, tá aqui outra foto, né?
eu fiquei naquele lugar num período de 7 a 8 meses, trabalhando, né? Todo dia ganhava o meu pão de cada dia, vinha toda feliz. Só que aí começou a ter umas situações, às vezes estava ventando, às vezes chovia, às vezes estava frio. E eu comecei a orar: Senhor, abre uma porta, me ajuda, Senhor. E o que aconteceu? Deus abriu essa porta que hoje eu trabalho, né? Numa empresa muito boa, onde eu lido ali com produtos de luxo, com outro nível de pessoas. E quando eu cheguei ali preparada para vender. Tanto que eu entrei ali por uma agência, no final do ano, ali em dezembro. Trabalhei 3 meses pela agência, a gerente gostou do meu trabalho e ela perguntou para mim: nossa, tem facilidade para vender, né? Eu falei: tenho facilidade para vender. Onde que eu aprendi? Lá na praça. Onde que eu adquiri essa experiência? Lá na praça. Num tempo oportuno que Deus preparou para mim, uma oportunidade que Deus me deu e eu não joguei fora. Então eu cheguei lá, fiz o meu trabalho e lá na empresa comecei a fazer aquilo que eu estava já fazendo, vendendo, conversando com as pessoas, mostrando o produto, fui aprendendo todas as questões ali da empresa e o fato é que fui efetivada e já tem 2 anos e pouco que eu estou trabalhando nessa empresa, né? Fazendo um bom trabalho lá para a honra e glória do nome do Senhor. Mas como eu consegui chegar ali? Nesse primeiro processo, nessa situação de estar ali na praça vendendo. E o que eu quero dizer com isso? São oportunidades que Deus nos dá. Eu fui fiel no pouco que Deus me deu. E Deus me colocou num lugar melhor agora. E é isso que Deus às vezes faz conosco. Nós não entendemos. Se eu tivesse começado a murmurar: não acredito, eu vendendo aqui na praça, olha a situação, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, eu não vou mais, eu tinha perdido a minha bênção. Entende? Então eu não sei o que você está passando, fica atento, porque Deus trabalha de uma forma que às vezes nos surpreende. Nós pensamos que Deus está vindo de um lado e Ele vem do outro. Nós pensamos que Ele vai fazer algo grandioso e Ele começa a fazer do pouquinho. É do pouquinho que Ele multiplica. É só ler a palavra, você vai ver várias vezes. O povo está com fome. E Ele diz: o que nós temos aqui? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus fez? Multiplicou aquele pouquinho que tinha. Então é dessa forma que Deus vai fazer na sua vida também. É pouquinho? Eu só sei fazer faxina. É pouquinho? É daí que Deus vai tirar o teu sustento. É daí que Deus pode fazer virar uma grande empresa. Eu sei fazer um bom café. Eu sei cozinhar muito bem. Eu sei pintar as unhas, né? Sou manicure. Não sei o que você tem aí. Algum talento você tem. E às vezes é daí que Deus vai tirar o seu sustento. Às vezes as portas estão fechadas porque Deus quer te levar para outro caminho. Tem algo maior para você, mas entenda, começa do pouco, tá bom? Não pensa você que Deus vai fazer, o grandioso. Não, se Ele quiser Ele faz, mas geralmente Ele começa do pouquinho que você tem, Ele multiplica. Do pouquinho que você tem, Ele vai te moldando, Ele vai te transformando, Ele vai mudando, e aí Ele chega naquele ponto que Ele olha para você e fala: é a hora de entregar o muito. Por quê? Porque minha serva, meu servo, foi fiel no pouco. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Amém? É isso, que essa mensagem entre o seu coração produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.